bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. E aqui nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre variáveis do tipo float. São variáveis que nós já tratamos em vídeos passados, né? Como sendo variáveis que são comumente utilizadas para modelar números reais, né? Para trabalhar com números reais. Então, a variável float é amplamente utilizada para representar números reais em Python. Essa variável pode ser manipulada por meio de arredondamentos, que são operações úteis em diversas aplicações matemáticas e científicas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma grandeza monetária, envolvendo dinheiro, né? Então eu posso pensar que esse número, né, após algumas operações, ele pode ficar com mais casas decimais após a vírgula, após o ponto, que duas. E eu falo, não, eu quero só duas. Então eu posso fazer isso, né? Em Python existem várias funções disponíveis para realizar esses arredondamentos, dentre as quais destacamos. A primeira delas, a roundxn. O que ela faz? Ela retorna o número com um determinado número de casas decimais. Então, eu vou fazer o arredondamento de x aqui com 0, com 1, com 2 e com 3 casas decimais para exemplificar. Então aqui eu tenho a variável x e aqui os correspondentes arredondamentos usando a função round. A função round ela espera receber o número, né? Então vai ser round, abre parênteses, x e a quantidade de casas decimais, fecha parênteses. Então temos aqui 4 exemplinhos e a impressão dos 4 em tela, né? Então, colocando aqui na célula e executando, nós vamos ter essas saídas. Perceba que no primeiro caso aqui, né, é o que mais chama a atenção, porque como eu falo 0 casas decimais, era esperado que eu ficasse só com 3, né? Já que 3 aqui, né, é menor que 5, né, então o arredondamento aqui ficava só com 3. Porém, eu fico com 3.0 porque round transforma o número num número do tipo float, certo? Quando eu vou aproximar para uma casa decimal, aí eu venho aqui, ó, eu quero para essa casa aqui do 3, só que aqui é 7, então adiciona 1. Então segue a regra de arredondamento padrão, tá certo? Dá 3.4. No caso aqui que eu quero para duas casas, então seria 3,7, como aqui é 2, mantenho 3,7, então 3.37. Para 3 casas decimais, eu venho para cá, eu olho aqui o 0, 0 é menor que 5, fica 3.372, tá certo? As outras manipulações que nós temos em variáveis de float, nós precisamos da importação, né, do módulo mat, tá certo? Porque não são funções nativas do Python. O que é uma função nativa? Uma função que já está pré-configurada, como as funções aritméticas que nós vimos: soma, multiplicação, subtração, potência, divisão, resto da divisão, módulo da divisão, né, que ou no caso o resto da divisão é o módulo, né, ou o quociente, né, que é a barrinha dupla. Então aquelas operações aritméticas que nós vimos anteriormente, elas já vêm pré-configuradas. Só que essas aqui de arredondamento que eu vou falar, elas precisam do módulo mat. Esse comando aqui, ó, colocado no início do código, é a importação desse módulo. Então toda função que vem desse módulo ele vai ter o prefixo mat, ponto, e o nome da função. É possível usar a função sem o mat ponto, porém a gente, né, não vai falar disso aqui agora, né? Você tem outras formas de importar, você pode importar inclusive uma única função. Por que então utilizar módulos? Na verdade, né, quando a gente pensa no Python, a gente tem o que a gente chama de versão básica, né? Que é uma versão assim, bem leve. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com um programa que traça gráficos, então é interessante a gente chamar essa biblioteca de gráfico e a gente vai utilizar ela, ao invés de já tê-la pré-configurada e não utilizar. Então ela ficaria ali ocupando um espaço vazio. É como se eu tivesse um programa, partes lá que não vão ser usadas. Para que deixar aquilo lá? Então a gente importa só o que a gente vai precisar. E no caso dessas funções aqui, a gente precisa do módulo mat. Aqui eu tenho a primeira, que é essa matFloor, né? mat.floorx. O que ela faz? Retorna o maior número inteiro menor ou igual a x. Então neste caso aqui, ó, eu tenho aqui A 1.21, né? B 1.95 e C menos 3.95. Então o que nós vamos aqui, ó, aplicar a função mat.floor em A, B e C e armazenar nas variáveis A underline floor, B underline floor e C underline floor. Desses nomes a elas, mas você pode dar outros nomes aí se você quiser. E vou imprimi-las. Então vamos analisar aqui as saídas, ó. A saída de A deu 1 ponto, né, de 1.21, né, ele é arredondado com a função matFloor, deu 1. Por quê? Porque 1 é o inteiro maior inteiro, mas que ainda é menor que 1.21. Aqui temos o B, 1.95. Também teve saída 1. Por quê? Eu não faço aqui um arredondamento padrão, eu simplesmente pego o inteiro mais próximo desse cara, mas ainda menor que ele. Aí o caso que costuma ter mais erros é esse aqui, né? Quando a gente pensa rápido demais, que é o menos 3.95. Você podia falar, é menos 3. Não, mas é o menor, é o maior inteiro menor que ele. Então aí eu tenho que pegar o menos 4, porque se eu pegar o menos 3, eu pego o inteiro maior que ele, né? Então aí eu não posso
né, pensar dessa forma. Então tome cuidado, ó, tem que ser bem fiel a este enunciado aqui. Tá certo? Claro que se eu tiver um número inteiro, eu não cheguei a colocar aqui D, né? Por exemplo, tivesse aqui um número inteiro 2, né? Vamos acrescentar aqui para ficar mais completo. Então vamos criar aqui a variável dFloor, né? Que vai ser o arredondamento de D. E aí precisamos também da impressão de D em tela, né? Então no caso de um inteiro normal, né? O que acontece, né? Você pode estar se perguntando, e se eu tiver um inteiro normal? Dá o próprio cara, tá certo? Porque é o menor inteiro maior ou igual. Então, como deu igual, beleza, você mantém ele. Uma outra é essa aqui, que é a mat.truncx, né, que é a função truncx. O que ela faz? Ela retorna a parte inteira de x. Se x for positivo, retorna o maior número inteiro menor ou igual que x, que é o que essa aqui faz. E se x for negativo, retorna o menor número inteiro maior ou igual a x. Então, nesse caso aqui, ela faz o que a gente talvez esperasse nessa aqui. Né? Eu até coloquei, né, para ela chamar os próprios números que já tinham aqui, A, B e C, da célula anterior. Tá certo? Então, nesse caso, ó, só botei aqui para retomar, né, como eu já executei isso, esses valores estão aqui em tela, então não preciso mais chamar eles dentro dessa célula. Poderia chamar, mas não preciso mais. Assim como a função, o módulo já foi importado, não preciso mais importar dentro dessa célula. Então, se eu executar aqui, o que vai acontecer? Aí saiu o quê? Para os três primeiros, né? 1, normal e menos 3. Agora aqui ele saiu que é a parte inteira, né? Então, note que quando o número é negativo, aí ele pega a parte inteira do número, diferente da de cima. Então, não confundir, né, as funções, beleza? E aí, a última é a seio. O que a seio faz? Né? A mat.seio retorna o menor número inteiro maior ou igual a x. Então, nesse caso, ó, considerando desses números aqui, né, 1.21, 1.95 e menos 3.95, que ainda são os números atuais, né, de A, B e C, que não foram transformados, o que nós temos, né, quando nós executarmos aqui? Ó? 2, 2 e menos 3. Por quê? Ele quer aqui o menor inteiro maior que x. Então, qual é o menor inteiro maior que esse cara? É o 2. Maior que esse cara é o 2. Maior que esse cara é quem? O menos 3. Tá certo? Aí você pode dar outros exemplinhos para ver também. E por último, uma função importante, né? Pelo menos a que eu estou lembrando até o momento, talvez depois se eu lembrar mais eu faço mais um vídeo e coloco logo depois desse, aí na playlist, né? É a função mat.fabs, que é a função que retorna o valor absoluto de um número x, um módulo de x, como a gente costuma chamar em matemática, mas não módulo pensando no resto da divisão. O que é o módulo de um número x? É o valor positivo associado a x. Se x for positivo, permanece ele. Se x for negativo, a gente pega o oposto desse número e aí ele fica positivo, certo? Então, ainda com os mesmos números que nós temos, vamos executar aqui, ó, deu 1.21 positivo, 1.95 e 3.95 positivo, tá certo? Então, estão aqui as funções assim principais, pelo menos aquelas que a gente vai estar utilizando com uma certa frequência, tá certo? Quando for fazer análise de dados. E aí eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.